Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, né? E gostaria de postar esse vídeo. Esse vídeo aí é mais vídeo, estou aqui numa obra, né, no apartamento, eu trabalho com pintura, né? E gostaria de ser grato, né? Primeiramente a Deus, né? As oportunidades que Ele me dá, né? Esse aqui é um apartamento ao qual a gente está pintando, né? Um bairro nobre. E agradecer a Deus porque a gente às vezes vive algumas fases da vida, ou são fases difíceis, né? E tem pessoas que compreendem essas dificuldades que a gente passa, né? Outras não. Outras pessoas não compreendem tanto, né? Outras pessoas não vê a dificuldade às vezes que você passa, né? Tem decisões na vida que tem que ser tomadas, não tem jeito. Ou você toma algumas decisões e se arrisca de certa forma, ou você fica para trás, né? E dentro de algumas decisões, às vezes você acerta e às vezes você erra. Isso é natural da vida, né? Eu tenho só a agradecer a Deus porque Deus é bom e seja grato. Todos os dias seja grato, porque esses dias tomei algumas decisões a qual algumas pessoas falaram, né, que até comentaram, você tem certeza? Porque para toda decisão, às vezes drástica, meio complicada, existem consequências, né? E se a gente ficar com medo, se a gente não tomar pulso, não tomar coragem, não pensar na família, não pensar nas pessoas, o que é que acontece? Você acaba ficando para trás, acaba sendo engolido pelo sistema. E eu sou uma pessoa que eu nasci para vencer, para ir para cima. Perdendo ou ganhando, não significa que eu vou ganhar e não significa que eu vou perder. Às vezes eu vou perder e às vezes eu vou ganhar, né? E certo disso, essa semana, né, depois de ouvir comentário em relação a esse, né, será que as coisas vão melhorar para você com suas atitudes, suas decisões? Eu recebi uma proposta, né, financeira de trabalho, né, uma pessoa com a qual eu trabalho já há muito tempo e a qual, né, eu esperava até pedir a Deus uma situação. Eu falei, Deus, eu estou numa situação complicada, financeira, difícil, e tomei essas decisões aí, a qual afeta um pouquinho também, porque você acaba se afastando, né, de pessoas, de clientes, de investidores, e acaba ficando complicado, né? Porque quando você toma decisões, né, que não vão agradar algumas pessoas, eles acabam também deixando um pouquinho você de escanteio. E eu com muitas contas para pagar, eu perdi meu pai no mês de janeiro agora, né, no dia 27. Foi uma situação meio complicada lá na Bahia, estou em São Paulo. E com isso, né, eu comecei a ter algumas dificuldades financeiras, eu, minha família, porque a gente teve que pagar o velório dele, teve despesa de viagem, teve algumas coisas que já estava contando, né, a conta nossa já estava, né, já estava programada já, e com isso aumentou algumas despesas. Tanto que as nossas despesas aumentou mais ou menos nessa brincadeira na média de 15 mil reais. E orando, eu falei, Deus, eu vou tomar uma decisão. Eu vou orar e algumas decisões minhas vão ser legais, vão agradar algumas pessoas e outras não. Mas eu sou uma pessoa que não penso duas vezes, né, se tiver que tomar alguma decisão para melhorar a minha vida e às vezes até para melhorar a vida de algumas pessoas também, porque às vezes a gente está em alguns ambientes, né, e a gente se sente que está incomodando, não é nem que está incomodado, é que está incomodando. E existe uma frase por aí que fala, né, que os incomodados que se mudem. E essa frase cabe muito bem no meu dia a dia, na minha vida. Se eu sentir que eu estou incomodando, eu mudo para que a pessoa, né, não fique mais incomodada, ou de repente a pessoa está achando que não está crescendo, porque tem alguém que está atrapalhando o dia a dia, a vivência. Então eu faço isso. Eu fui deitar com algumas contas para pagar, né, no final de semana, há 2 semanas atrás, e deitado lá, falei, Deus, eu tenho umas contas para pagar esse final de semana, R$ 1.200, e não tem dinheiro, não sei como fazer, essa semana não tem serviço, e
e vou ver o que é que eu vou fazer. E agora? O que é que eu vou fazer? E deitei, eu tive um sonho, né? Nisso aí eu tive um sonho. Qual nesse sonho eu ouvi uma voz, né? E era a voz de Deus e falando: não temas, não fique triste, não desanime, porque nunca te faltou nada. Nunca te faltou a situação boa financeira e nem situação ruim, mas consegui vencer. E fique tranquilo, porque eu vou abrir as portas para você e você tem 3 semanas para começar a sair dessa fase ruim. Conte aí 3 semanas. E aí eu fiquei preocupado, né? Essas 3 semanas, eu falei: bom, tem minha família, né? As crianças que tem que comer, tem as coisas dela, tem perua escolar, tem água, tem luz, tem aluguel, tinha as despesas do funeral do meu pai, que é meu irmão, né? A gente estava arcando com algumas despesas, algumas coisas que ele deixou também com dívida e a gente continua pagando, né? Então eu falei: Deus, essa semana eu tenho que cumprir esse compromisso, R$ 1.200. E como no sonho eu tive uma promessa que em 3 semanas eu sairia dessa situação, chegou segunda-feira, não tinha serviço. De repente uma pessoa me liga para me fazer um serviço, né? E se eu queria ir já 9 horas da manhã. E aí eu falei para minha esposa, eu falei: não, eu preciso ir porque as coisas não vão cair do céu. Se no sonho foi mostrado que em 3 semanas eu sairia dessa situação, do vermelho para pelo menos o azul, né? Ou ficasse no intermediário, pelo menos pagar as contas, estava bom. E eu saí lá de casa, troquei de roupa, avisei para ela que eu ia trabalhar, né? 9 e pouco já da manhã, fui, trabalhei para essa pessoa durante o dia inteiro, né? E chegou no final da tarde, eu recebi, só que era segunda-feira, o valor que eu recebi era R$ 180, para 1.200 faltava muito. E de repente, terça-feira eu fiquei preocupado, falei: bom, amanhã não tem nada para fazer, mas se Deus colocou alguma coisa é porque Ele sabe, né, o que é que Ele vai fazer. E nessa situação toda, terça-feira à noite, segunda-feira à noite, uma pessoa me ligou, perguntando se tinha como eu fazer um serviço, né, um serviço rápido, um serviço de empreita, né, o qual dá um valor um pouquinho maior, se eu queria ir fazer na terça e na quarta. E aí eu falei: bom, as coisas estão se abrindo, eu preciso ir, eu não tenho escolha, eu tenho que ir. Fui fazer esses 2 dias de serviço, né? Cobrei um valor lá da pessoa lá e tal, e nessa aí entrou R$ 400 nesses 2 dias de serviço, com mais 180, né? 580. E aí faltava ainda bastante ainda, já em plena quarta-feira. E até domingo eu precisava trabalhar porque tinha R$ 1.200 para pagar de despesas, né? E aí eu estava preocupado, mas confiante ao mesmo tempo, né? Por isso que eu falo a importância de confiar em Deus, não nas pessoas, porque o próprio Deus vai usar as pessoas para te ajudar, ou te abençoar, ou te dar alguma oportunidade. E aí isso aí na quarta-feira à noite, né, eu conversando com uma pessoa que eu já fazia serviço há algum tempo, né, e conversando, e falava que eu precisava trabalhar, que o serviço estava fraco, que tinha pouca coisa para fazer, né, e essa pessoa me fez uma proposta, né, proposta muito boa, por sinal, uma proposta a qual, se eu trabalhasse, ele até me perguntou: você quer trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo? Se você puder me ajudar, me dar essa força, para mim vai ser uma maravilha. E para quem não tinha serviço dia nenhum, de segunda até domingo, né, entrou todos esses dias de serviço. E aí eu trabalhei, só que quando a gente trabalha no sábado ou domingo, só recebe, geralmente eu recebo por semana, então só recebe só ou na segunda, né, como trabalhei domingo, ou terça-feira. Eu tinha que pagar no domingo. E aí eu conversando, de repente em casa, né, falei: as contas vou ter que conversar com o pessoal, porque eu vou ter que pagar isso na segunda ou na terça-feira. E no domingo eu deitado na cama lá, já cansado, que tinha trabalhado, né, a semana inteira, agradecendo a Deus porque não faltou o serviço, né, a promessa começou a se cumprir. E quando chegou no domingo à tarde, eu deitado lá umas 5, 5 e meia da tarde,
a pessoa me liga e fala, você tá tudo bem, tudo tranquilo, você vai trabalhar na segunda-feira, tem mais serviço. Eu vou te fazer uma proposta aí, e essa proposta vai ser uma proposta que provavelmente vai ser boa para você, para te ajudar também, né? E o dinheiro, em relação ao dinheiro que eu estou te devendo, geralmente entra na segunda ou na terça-feira, mas eu tenho o dinheiro aqui e você quer receber já, você quer pegar esse dinheiro logo aí, né? Para quem estava esperando já para pagar essas contas, eu falei, a providência de Deus, né? Ele prometeu e ele vai cumprir. E nisso aí eu recebi o dinheiro, né? Fui fazer as minhas contas. O dinheiro estava na conta do que eu tinha recebido na segunda, o que eu tinha recebido na terça e na quarta, né? E o dinheiro estava lá. Eu agradecendo a Deus, né? Quando eu abri, né, a conta, eu recebi um pouco a mais do que eu precisava, na verdade. Essa pessoa a qual eu faço serviço, né? Falou, olha, você trabalhou sábado, domingo, né? E eu te mandei um pouco a mais aí. E aí, isso eu agradecer muito a Deus, né? Porque Deus é bom. Quando eu fui olhar de R$ 1.200, né? Tinha R$ 1.300 na minha conta. Para pagar as contas, ainda me sobrou R$ 100, porque eu precisava trabalhar na segunda-feira, né? E foi o dinheiro exato. Eu conversando em casa, com o pessoal lá em casa, com minha família, né? Eu falando, olha como é que pode, né? Não faltou nem um centavo para pagar essas contas. E quando foi na segunda-feira, eu conversando com essa pessoa, ele me fez uma proposta a qual eu ganharia por trabalhar na semana o valor que seria suficiente para pagar todas as contas da semana posterior, né? E o sonho que eu tive lá atrás, que em 3 semanas eu conseguiria, né, pelo menos aliviar essas contas, né, pagar elas, as que estavam tudo pendente, sair do vermelho, né, e ter uma estabilidade. Nessa semana, na segunda semana, comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas, e eu já estou na terceira semana agora, a segunda semana já foi, que foi esse final de semana, né, do dia 23, e fui olhar o saldo, né, recebi o valor que eu esperava, que era um valor muito bom, a qual eu comecei a ganhar um pouco, o dobro do valor que eu estava ganhando trabalhando próximo de casa, né? Tive que ir um pouquinho mais distante, mas comecei a ganhar o dobro. E agradecer a Deus porque Ele providenciou todas essas coisas, né? E fui olhar, paguei todas as minhas contas e ainda me sobrou um dinheiro na conta ainda, na segunda semana. E essa terceira semana, que começou hoje, segunda-feira, né, eu já recebi uma ligação ainda hoje, né, com proposta de serviço, né, para a mesma pessoa e para mim trabalhar, para poder estabilizar as coisas. E perguntando se eu iria, né? E às vezes é necessário que a gente escute a voz do coração, escute as coisas. Deus não desampara ninguém, não deixa ninguém na mão. Só que resta muitas vezes ter coragem, ter força, ter fé, lutar, batalhar, né? Não pensar 2 vezes, não desistir, né? E seja grato, seja você mesmo. Essa semana, a semana já está contabilizada, né, com os valores que vão entrar. Graças a Deus, vai dar para pagar as contas, ainda vai sobrar um dinheiro ainda, né? Para poder a gente comprar as coisas para as crianças, fazer alguma coisa, né? Porque Deus é bom. E eu fui fazer as contas em casa, nessas 3 semanas. Essa última semana, o valor que eu tenho que pagar é metade do que eu tinha que pagar na primeira semana. Então, já começa, né, a luz no fim do túnel, né? Tá tudo escuro, já começa as coisas a melhorar. Então é isso aí. Agradeça sempre a Deus, seja grato e tome decisões da sua vida pensando em você mesmo, pensando na sua família, pensando, né, no bem da sua família, porque tem decisões que cabem a você. E seja forte, corajoso. Às vezes, quando a gente escuta essa frase, seja forte e corajoso, às vezes as pessoas falam, mas ser forte e corajoso é arriscar sim. Alguma vez, ou algum momento da sua vida, você vai precisar arriscar.
E tem pessoas que têm personalidade para isso, outras não têm essa personalidade, né? E o risco faz parte da vida. Às vezes ganhar, às vezes perder, às vezes, né, você leva uns tombos, às vezes você acerta, às vezes você erra. Só que se você arriscar, né, o não você já tem. Você já tem o não de muitas pessoas, que a maioria, né, não falando todos, mas boa parte delas, fala, você está arriscando, você não vai dar certo, será que Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar e as coisas vão melhorar ou vai ficar pior? Então acredite sempre no seu potencial, né? Acredite sempre. A gente está com um projeto, eu e minha família, a gente tem um canal, né, no YouTube, Família Criativa, né? E Josi Marcos, né? Então nós estamos no YouTube postando alguns vídeos, né, do dia a dia nosso, da nossa vivência, da nossa convivência, né? E muitas das vezes a gente vai acertar, muitas vezes a gente vai errar. Eu passei esse ano por alguns momentos muito tristes da minha vida, né? O qual meu pai veio a falecer na Bahia. Ele teve um acidente de moto há algum tempo atrás e ele tinha já se recuperado, né? Tinha tirado os pinos da perna, estava no estado bom, né? E de repente ele lá em Vitória da Conquista, na Bahia, né? Um abraço pro pessoal de Vitória da Conquista. Ele estava lá numa situação já boa, eu conversando com ele por vídeo, a gente batendo papo e tudo. E de repente veio a notícia que ele passou mal e foi para o hospital e estava entubado, né? E segundo os laudos médicos, né? Ele teve uma embolia pulmonar. E eu saí daqui, estava desesperado, porque imagine só você, no dia 27 de janeiro, se eu não me engano era no sábado, né? Eu estava trabalhando, prestes a entregar um serviço no Morumbi, do lado do estádio do São Paulo, né? E a qual estava terminando já, precisava terminar logo para receber. Estava eu e minha esposa trabalhando junto nesse dia, né? Que a gente estava fazendo uma limpeza pós-obra. E de repente veio a notícia, né? Que ele havia falecido, né? Que meu pai havia falecido. E aí bate o desespero, porque você não sabe o que fazer numa situação dessa, né? E agora? Como é que vai ser? A gente procurou saber sobre a situação financeira dele, porque ele tinha terras, tinha lote lá, tinha algumas coisas, né? Um sítiozinho, né? E tinha vendido algumas coisas também, não praticamente recentemente, não há muito tempo, mas tinha vendido algum lote, algumas coisas, né? E não tinha uns centavos na conta. Ele não tinha uns centavos na conta para poder pagar o próprio velório, né? E eu saí daqui de São Paulo, terminei o serviço lá no Morumbi, né? E conversei com as pessoas lá do serviço e falei, olha, infelizmente eu tenho que ir, eu não posso ficar sem ir. Peguei um carro, arrumei o carro e saí de São Paulo a Vitória da Conquista, né? Com destino à Vitória da Conquista, eu e minha família, no sábado à tarde, e fui em viagem, né? Cheguei lá já praticamente o pessoal esperando para o velório, né? Que o velório tinha que ser no máximo 5h30 da tarde. E ao chegar, né? Os meus filhos estavam lamentando, né? Pela morte do avô e tudo. E eu fazia uma oração para Deus. Eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade, que essa situação do meu pai, né? Seja uma situação, né, que venha servir de lição para muita gente, né? E muito também dele foi a teimosia. A gente falava, eu pegava no pé, eu cobrava muitas coisas dele, porque, para vocês que não sabem, meu pai não convivia mais com minha mãe, né? Depois de muitos anos de casado, eles tiveram algum desentendimento, algumas coisas, ele se juntou com uma pessoa bem mais nova do que ele, né? E bebia também, e também gostava de beber um pouco de bebida também. Ele não podia beber de jeito nenhum, né? Então ele veio a falecer e eu fui para lá, né, de carro, eu com minha família. Chegando lá a gente descobriu toda essa situação. Quer dizer, na verdade, para concluir, eu nem consegui chegar lá, porque quando eu entrei na cidade, já chegando na Vitória da Conquista, né, já em Cândido Sales, pouco tempo, né, já dá para chegar já no velório, era
2h30 para 3 horas da tarde, tinha acabado de capotar um caminhão de combustível a poucos metros do meu carro. Eu estava indo para o velório, né? E ali eu fiquei desesperado, preocupado, chateado, porque imagine só, você faz o sacrifício para ir para o velório do seu pai e de repente você viaja horas e horas, igual eu viajei 19 horas dirigindo direto, sem parar, né? E quando chega lá, você vê que não consegue chegar porque um caminhão capotou na pista, uma pessoa veio a falecer, né? E aí bateu aquela tristeza, aquela chateação. Eu liguei, né, para as pessoas que estavam no velório e pedi para que seguisse, né, o velório, né, o funeral, porque eu não conseguiria chegar. E isso é uma tristeza muito grande, né, para mim, para minha família, mas dentro do carro eu estava lembrando que a oração que eu fiz para Deus foi: Deus, seja feita a sua vontade. E com certeza, as crianças estão chorando muito com essa situação, com certeza foi a vontade de Deus que as crianças não vissem aquela cena, porque o meu pai era muito alegre com as crianças, né? Ele brincava muito, ele abraçava eles e botava no colo, levava a passear, comprava as coisas. Então ele era muito apegado com as crianças, ligava lá, quando ele ligava era uma farra, né? Então tudo é coisa de Deus, tudo é permissão de Deus, ainda que sejam as permissões, né, meio complicada, triste pra gente, mas é permissão. E aí cheguei lá e fiquei em Vitória da Conquista, né? Fui lá para a casa dele, né? A casa que ele tinha lá, que ele morava. Dormi lá, eu, meu irmão, o pessoal da minha família, né? E aí foi examinar, ver o que tinha acontecido, né? E alguns dias depois, uma semana depois, antes de vir, foi descoberto, né? Na verdade, o laudo médico saiu, a perícia médica, né? Que é quando eles fazem a necrópsia no corpo. E aí veio outra notícia, né? Outra notícia triste, né? Que na verdade o meu pai não teve embolia pulmonar, ele teve um traumatismo craniano contundente, né? Ou seja, uma pancada, né? E foi perguntado isso no dia que ele foi internado, né? Se ele tinha caído, e a afirmação da pessoa que convivia com ele era que ele não tinha caído, que ele só tinha passado mal e tudo, né? Então, imagine só a sua mente como fica numa situação dessa, né? Porque de repente você sabe que ele morreu de embolia pulmonar, né? E de repente vem a notícia do laudo da perícia médica que ele teve um traumatismo craniano. E aí eu corri lá, fui lá na delegacia, né? Na Polícia Civil, relatei lá os fatos lá, tudo que tinha acontecido, e está em análise, né? Eles estão em investigação para descobrir onde teve esse erro, qual foi o problema, né? Porque assim, a vida dele não volta mais, né? E o dinheiro também que ele tinha, né, vendido, algumas coisas também sumiu, não voltou mais, então paciência, né? A gente esperava vender um carro que ele tinha, mas não tinha como vender, porque estava no nome de terceiros, tivemos que devolver para não ter problema, né? Porque ele não tinha transferido. A moto que ele tinha lá, da qual causou o acidente dele anteriormente, estava com muitos problemas também, né? Tinha empenado a parte da frente, estava na garagem de uma pessoa guardada também. A gente até pensava em vender ou desfazer o negócio, pegar um dinheiro e pagar o funeral. E essa moto também não conseguiu, né, arcar com as despesas, porque ele tinha comprado no nome de terceiro essa moto, no nome de um amigo dele, e tinha muita despesa para pagar, né? Ele tinha dado a entrada e a gente abriu mão. Conversamos com a pessoa, né? A gente abriu mão dessa entrada para a pessoa assumir, já que estava no nome dele mesmo, né? Assumir as prestações da moto, que eram muitas, né? E a gente não teria, né, mediante uma situação dessa, como pagar. Então são histórias que às vezes a pessoa vê a gente sorrindo, vê a gente cantando, né? Vê a gente alegre, né? E às vezes a pessoa não entende, né? Muitas pessoas não entendem que a gente passa por esse sofrimento, por essas dificuldades, né? Por essa luta. Tinha despesa, igual eu tinha falado, né? Já nossa, do dia a dia, de aluguel e tudo. E aí dobrou a despesa, né? E a gente está pagando. E vamos seguir até o fim. Deus está abrindo as portas, Deus está abençoando, está nos ajudando para não desanimar, né? Não nos deixa nos iludir com nada, com coisas materiais, com coisa que não é nossa, né? O que é nosso, vai vir para a gente, o que não for para ser também não vai ser, né?
Então, a gente sabe as dificuldades, a gente sabe as lutas, sabe as batalhas, sabe tudo que a gente passa, ou as noites sem dormir, né? Que a gente passa, as tristezas que a gente, quando a gente lembra muitas vezes das situações, por você não estar próximo e não poder fazer muita coisa, né? Você acaba se lamentando, né? E a gente tem um projeto, final do ano agora, da gente ir para a Bahia, né? Minha esposa tem um pedaço de terra lá que a mãe dela deixou para ela, né? A mãe dela é viva ainda, mas graças a Deus está viva, separou um pedaço das terras que ela tinha comprado para cada filho, né? E ela tem um pedaço de terra lá. O meu pai também deixou alguns pedaços de terra também para mim dividir junto com meu irmão, né? E a gente vai para lá arriscar um pouquinho também, né? No final do ano, a nossa oração que Deus nos ajude, né? Nos deu uma oportunidade de estar indo, né? E para a gente vai ser um novo recomeço. A gente tem a nossa casa lá, Vitória da Conquista, aqui em São Paulo. A gente paga aluguel, né? E aluguel, água, luz, telefone, né? Não são baratos, né? Porque é difícil com duas crianças, aluguel, água, luz, telefone, alimentação. Quando você vai botar na ponta da caneta é um valor muito alto, né? E a gente tem a nossa casa lá, a gente tem o nosso pedacinho de terra lá. Graças a Deus a gente tem o carro, né? Ela tem o carro dela, eu tenho o meu carro, né? A gente conseguiu com muito esforço também adquirir isso, né? Graças a Deus. Então, é isso aí. Nunca desanime, lute, se esforce, não vá pela cabeça dos outros, porque tem um ditado popular aí que diz que quem vai pela cabeça dos outros é piolho, que fica pulando de cabeça em cabeça, né? Tenha disposição, lute pelo certo, batalhe pelo que você acredita, como a gente batalha, como eu e minha família, né? Por isso que a gente colocou o nome do canal no YouTube, Família Criativa, né? Marcos e Josi, pai de 2. Então, é isso aí, né? Muitas pessoas vão entender as decisões suas, outras pessoas não vão entender, né? Aquelas pessoas que entender, tudo bem, as que não entenderem também, tudo bem também. Só que tem decisões na vida que precisam ser tomadas que são suas. Tem decisões na vida que têm que ser tomadas que não cabe mais a ninguém a tomar. Cabe a você. E você, como capitão do barco, como pai de família, que eu considero um pai de família o capitão do barco, se você estiver no comando do barco e precisar tomar decisão, a decisão tem que ser sua. Você vai tomar as decisões, vai vir as consequências, para bom ou para ruim, né? Porque você é o capitão, você vai precisar tomar decisões, e não deixe que ninguém tome as decisões por você, que possa guiar o barco, né, conforme a sua mente, conforme o que Deus está te orientando, o que está colocando no seu coração. E eu sou assim. Muitas pessoas, né, não falo muitas, né, mas algumas pessoas talvez não gostem de mim pela minha sinceridade, pela minha ser realista demais, né, por falar a real das coisas, o que aconteceu, da forma que aconteceu, do jeito que aconteceu, sem mesclar nada, sem confundir nada, né? Eu tenho essa dificuldade de algumas amizades, por isso não é à toa que eu tenho poucos amigos, né? Se eu for contar na ponta dos dedos, eu acho que talvez uma mão ainda seja muitos dedos ainda para contar em relação à quantidade de amigos que eu tenho, porque eu procuro ter amizades sim, mas amizades verdadeiras, amizade que vai comigo para onde eu vá, amizade que acredite no que eu falo e que quando fale para mim também eu acredite no que elas dizem, amizade que vem acrescentar na minha vida, né? E sempre acrescenta, né? E que venha crescer, amizades que saibam que às vezes um não faz parte, falar um não para o amigo às vezes faz parte, ouvir um não também de um amigo também faz parte. E eu, esse longo do tempo aqui em São Paulo, aprendi muito isso, que o não vai fazer sempre parte da sua vida, da minha vida, da vida de todo mundo. Quando a pessoa não aceita um não, não está pronto para receber um sim. Foi isso que eu aprendi em todo esse tempo. O não de hoje pode ser o sim de amanhã, né? Então acredite sempre porque eu tenho acreditado muito em Deus, tenho acreditado, né, nessa força de vontade, eu tenho força de vontade, eu não desisto nunca, né?
Às vezes eu desanimo, às vezes eu deito no meu travesseiro lá e fico triste com algumas situações, com algumas atitudes, né? Imagine você passar por toda uma fase dessa, né? Complicada, né? Financeiramente falando, e ainda ouvir certas coisas, certos comentários desagradáveis, né? E ter que levantar sua cabeça no outro dia e falar: opa, eu tenho que lutar porque eu tenho 2 filhos pequenos que dependem de mim, tem minha esposa que depende também de mim, a qual estuda, tem faculdade para pagar, né? Está realizando os sonhos dela e os sonhos dela dependem de mim. Depende que o capitão do barco, depende que o pai de família esteja de pé, esteja levantando, esteja indo para cima, ainda que esteja doente, como eu fiquei doente há alguns dias, né? Peguei uma gripe, uma tosse, uma febre que não passava de jeito nenhum, e mesmo com febre, mesmo gripado, mesmo com dor no corpo, eu precisava ir, precisava batalhar, porque eu sabia que existia pessoas ao meu lado que precisavam de mim, precisava do meu apoio, precisava da situação minha financeira para poder pagar as contas, para não ser envergonhado. Nunca a gente foi envergonhado aqui na cidade de São Paulo, graças a Deus. Deus é tão bom que esses dias eu comentava com uma pessoa, e isso não é uma farsa, não é uma mentira, é uma verdade, e a pessoa falava para mim: porventura te faltou alguma coisa? E eu falava: não me faltou nada. Momentos bonitos, momentos alegres, junto com pessoas, com situações, não me faltou nada, nada. Veio alguns momentos tristes, alguns momentos de lamentação, alguns momentos de tristeza, mas não me faltou nada. Deus que eu acredito, não deixou faltar nada. Até hoje, né, a gente está de pé, a gente está lutando e batalhando, e Deus abrindo as portas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então eu agradeço a todos, né, por estar nos acompanhando, né. Vai lá, se inscreve no canal, Família Criativa, Josi Marcos, pai de 2, né. Siga a gente, acompanha a gente vai entrar numa nova jornada aí, de viagem, né, de poder estar resolvendo essas coisas, de coisas que meu pai deixou lá, lote, essas coisas que a gente precisa resolver, dívidas, pendências. Então é uma coisa complicada, que caiu nas minhas mãos, na mão do meu irmão, e a gente precisa resolver. Às vezes as pessoas não acreditam muito nisso, não querem entender isso, né? Nem que não acreditam, é que não querem entender isso, que se veio uma situação nas suas mãos, você precisa resolver. E se veio às suas mãos alguma situação, é porque Deus sabe que você é capaz de resolver elas. Só que para isso você precisa enfrentar de pé, lutando como um guerreiro, que vai para cima, que não desiste, que batalha, né? Que não perde o foco, que não vai entristecer algum momento, mas a tristeza não vai te derrubar. Partindo para cima sempre, indo, lutando sempre, caindo e levantando, passando por situações adversas, legais, e outras situações tristes, né? Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? A minha família, que eu sei que acredita muito em mim e sabe, né, do meu potencial, sabe até onde eu posso chegar, né? Eu sei que tudo que Deus prometeu para mim, Ele cumpriu, tudo, não me faltou nada, exatamente nada. Todas as oportunidades que eu tive e soube aproveitar, né, foi bem-vindas, foram bênção na minha vida, né? As que eu não consegui aproveitar também, elas passaram e eu fiquei lamentando depois. E isso faz parte da vida, né? Então agradecer a minha família, a minha mãe, né, que mora em Ribeirão Preto, né? Um abraço para o pessoal de Ribeirão Preto, os meus parentes que estão lá, né? Em Maitinga também, no interior da Bahia, né? Interior do sudoeste da Bahia. O pessoal lá também, algumas pessoas a gente conhece, né? Tem minha sogra que mora lá também, né? Tem as pessoas que moram lá. Agradeço também a Deus pela vida da minha sogra, pela vida da minha família de lá também, que é por parte da minha esposa, né? Os meus irmãos que moram em Vitória da Conquista, né? Meus cunhados que moram lá, Fabiano, que mora em Vitória da Conquista, Gilmar, Cleomar, Aline, né? As crianças, né, que moram lá, os meus sobrinhos. Agradecer a todo mundo, né? Eu tive uma trajetória também na cidade de Itapé, no sul da Bahia, né? A qual eu saí de lá de Itapé, ainda criança, né? Deus me deu as oportunidades e deu para minha família a oportunidade de sair daquela cidade, né? Uma cidade bem pequenininha,
e a gente saiu, foi para Vitória da Conquista, e aí a nossa vida deu andamento, prosseguiu para outros lugares, né? Valentim também, a gente morou em Valentim, uma cidade do interior também na Bahia, sudoeste da Bahia também, né? Um abraço para os nossos amigos que estão lá, as pessoas que a gente conhece, né? A Mercearia Tavares, né? Que é de Marcelo, um amigo nosso, a gente gosta muito dele, a cidade também é muito acolhedora. Pode ter certeza que a gente vai voltar a todos esses lugares, né? Para poder visitar, para poder rever as pessoas, matar a saudade, né? E é isso aí. Continue nos seguindo, nos acompanhando, sabendo que não existe vitória sem luta. E lutar para vencer. E acreditar que os planos de Deus nunca vai falhar na sua vida. Se você acreditar, tem um versículo na Bíblia que fala: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Só que para isso você tem que entregar. Quando você entrega alguma coisa na mão de uma pessoa, você fala, está aqui, você coloca na mão daquela pessoa, se você tomar, você não entregou de verdade. Se você entregou e confiou e deixou lá, pode ter certeza, e se for na mão de uma pessoa, de um Deus verdadeiro, de uma pessoa que você conhece, que mora dentro de você, as coisas vão acontecer. Então eu agradeço a Deus por cada oportunidade, por cada pessoa, por cada serviço, por cada dia, pelo meu respirar, pelo meu ar. E vamos para cima, vamos lutar e vencer. A palavra é essa, vou lutar para vencer. Perder vai fazer parte. E às vezes as pessoas se estressam, se chateiam, se angustiam, entram em depressão, entram em ansiedade, têm problemas, né, no dia a dia, justamente por isso, porque elas entregam na mão de Deus, né, confiam em Deus e vão lá, e quando vê que a situação aperta, que o calo aperta, e começa a tomar da mão de Deus e tentar resolver os problemas. O que tem que ser seu, vai ser seu. O que tem que vir nas suas mãos, vai vir nas suas mãos, naturalmente, porque se Deus providenciou alguma coisa para você, não é para outra pessoa. E tome as suas decisões, tome as suas ideias, né? Mantenha para você, seja firme, seja forte, seja corajoso. Nunca um covarde, porque de covarde a gente está cheio por aí. Pessoas que, como diz o povo no mundo aí, elas acabam arregando, né? Acabam se entristecendo e deixando que as pessoas decidam por si. E não julgo ninguém por isso também, não critico também por isso, porque cada um nasceu com a visão, né, com a índole, com o caráter, com um sentimento, com a intuição, né, e eu não julgo também ninguém por isso. Tem pessoas corajosas, tem pessoas que não têm coragem. Eu não posso nem chamar de covarde, porque essas pessoas não são covardes, elas simplesmente não têm coragem de partir para cima, de lutar e de arriscar. Eu já arrisquei muitas vezes, e eu tenho uma experiência na minha vida, eu e minha família, a gente já se mudou de estado várias vezes, a gente já foi, já veio, já para a Vitória da Conquista, já veio muitas vezes, né? E todas as vezes os meus filhos, prova disso, que os meus filhos nasceram aqui em São Paulo, o Marcos Samuel e a Laônia Emanuele, na verdade eles nasceram na Bahia, né? Minto, eles nasceram na Bahia todos os dois. Eles foram feitos aqui, eles foram fabricados em São Paulo e nascidos lá. Mas por que eles nasceram lá? Porque lá a gente tinha um apoio devido da família, dos parentes, dos familiares. A família da minha esposa mora lá, a minha família também mora lá na Bahia também. Então seria uma forma mais prática, né, de poder ter um apoio, de poder ter uma ajuda. E muitas vezes a gente foi, se arriscou, deixou tudo para trás, assim, deixando, né, o serviço, indo em busca de coisas diferentes, coisas melhores. O meu pai adoeceu, a gente foi também, largamos tudo aqui e fomos para lá. Então são várias idas e várias vindas, porque o amanhã pertence a Deus, não pertence a gente. Hoje a gente vai precisar programar e ir para a Bahia, sim, vamos precisar, porque veio a situação a qual eu contei e não temos escolha. A escolha é ir para cima, é lutar, é batalhar, e vai ser feita a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que a gente permaneça lá, a gente vai permanecer lá. E se for da vontade de Deus também que a gente vá lá, resolva as coisas e volte, a gente vai resolver as coisas, né, tudo direitinho, colocar tudo no seu devido lugar, no tempo certo, na hora certa, e iremos voltar
ciente de que a gente fez o nosso papel, fez o que tinha que ser feito, né? Então eu agradeço a todos, né, pelo empenho, né? Meu nome também é Marcos, também o nome do meu filho, igual eu falei, é Marcos Samuel, né? E o meu é Marcos, a minha esposa é Josi, né? E a minha filha é Laônia Emanuele. Então agradeço muito a Deus pela vida deles, né? Porque aonde eu vou eles estão juntos. Esses não me abandonam, não me deixam, estão sempre comigo, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, nós estamos sempre juntos, rindo, chorando, né? Se divertindo, passando por momentos bons e momentos ruins. Então agradeço a Deus por cada momento da sua vida. E é isso aí. Tchau, tchau, até mais. Né? Acompanha o canal lá, deixa o seu like, né? Curte, compartilha, comenta, isso é muito importante, né? Se você quer saber um pouquinho da nossa trajetória, eu vou começar a contar algumas histórias da nossa vida, né? Com a gente se casou muito novo, então nos próximos capítulos a gente vai estar contando um pouquinho da nossa vida, né? Dos meus filhos também. Minha esposa não poderia ter filho, né? Ela tem até hoje um problema no cisto no ovário, né? Ovário policístico, que é o nome que é conhecido. Então são histórias que a gente vai começar a contar um pouquinho. Ela vai começar a contar da nossa vida, da nossa chateação. A gente teve empresa, né? Salão de beleza, e justamente nessa fase a gente se casou muito cedo também, muito novo, né? A gente já tem muitos anos de casado, apesar que eu tenho 40 anos de idade, mas boa parte, metade dessa temporada da minha idade já estava casado, né? Porque a gente resolveu casar cedo e lutar pelos nossos objetivos. Nosso casamento não é um casamento novo, a qual as pessoas olham pra gente ainda bem novo, ainda falam, vocês são recém-casados. A gente já tem muitos anos de casado, a gente casou muito novo, a gente resolveu batalhar, nós dois, né, juntos, lutar pelos nossos objetivos, e alguns a gente alcançou, outros não, mas fomos felizes em todas elas, todas as nossas escolhas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas determinações. Agradecemos a Deus por cada pessoa que a gente conheceu, que passou pela nossa vida, né? Algumas pessoas foram boas com a gente, né? Boas que eu falo agradáveis, legais, outras não. E as que não foram, eu agradeço do mesmo jeito, porque serviu de aprendizado para a gente se tornar pessoas melhores, né? E não seguir talvez o mesmo caminho, a mesma visão, né? Então a gente agradece a Deus por tudo isso, por todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus, nós amamos a nossa vida, né? Nós temos um pensamento que nós temos que amar nós mesmos, amar a nossa família, né? E se Deus colocou na nossa mão, se Deus colocou na nossa vida, é porque Ele sabe que a gente é capaz de resolver aquele problema, né? Então, lute, não pare, não desista, siga em frente, porque lutar e vencer é o que a gente quer, mas nem sempre vamos vencer. E quando a gente cair e a gente não vencer, não alcançar, acredite que você caiu, mas você vai estar de pé. E eu costumo falar muito para as pessoas que me ouvem, né? E às vezes a gente conversa sobre isso, que a gente tem que entender, quando a gente começar a entender que a nossa vida é uma roda gigante. E nesse ciclo da roda gigante, um dia você vai estar lá em cima. E aí você não pode esquecer das pessoas que ficaram lá embaixo, que não conseguiram chegar em cima. E já colocando também na sua mente que você está lá em cima e tem pessoas que estão lá embaixo. E vai chegar um ciclo da vida que essas pessoas que estão lá embaixo, elas vão estar lá em cima, talvez juntas com você. E talvez você esteja lá embaixo, ela esteja lá em cima. Então é um ciclo da vida, que vai ter momentos bons e momentos ruins, momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Momentos que você vai chorar e momentos que você vai sorrir, porque há tempo debaixo dos céus para todas as coisas, né? Então, acredite no seu potencial, vá para cima, lute, não desanime, não se entristeça, né? E se ainda que venha se entristecer, levante a cabeça e vai para cima, porque a tristeza vem, mas ela passa, né? A tristeza é como a chuva, é um temporal que ela bate e vai embora,
e você tem que partir para cima, né? Você tem que lutar. Então, obrigado a todos, até mais, um beijo para todo mundo, né? O pessoal que estão disponíveis, estão dispostos a nos acompanhar. Eu agradeço a Deus, né? A minha família e a vocês também que estão aí. Um abraço para os meus filhos, a minha mulher, né? E agradecendo sempre a Deus acima de todas as coisas, porque Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E aqueles que estão comigo, me sigam. Os que não estão, me sigam também, continuem comigo, né? A gente sabe que a nossa trajetória não é fácil, a nossa vida não é fácil. Vamos começar, né, a escrever um pouquinho da nossa trajetória e algumas manchas no rosto, alguns cabelos brancos já estão começando a aparecer. E são marcas da vida, são marcas que a vida nos dá de presente e que a gente não vai poder fugir, né? E não tem caminho. O caminho é enfrentar, é seguir, é se animar. Tchau, tchau, até mais, um abraço para todos.